Graça e paz, amados, boa noite. Que Deus te abençoe nesta noite abençoadíssima que o Senhor tem nos concedido. Domingo de Páscoa, estamos aqui para celebrarmos ao Senhor mais uma vez a vitória que Ele já nos concedeu. Amém? É uma honra muito grande podermos servir a causa do Mestre, estarmos diante da Sua palavra e do cumprimento daquilo que se estabeleceu há mais de 2000 anos, quando vimos a glória do Senhor sendo estabelecida na face da terra, e nós aqui estamos hoje para dar continuidade nesta palavra que é a promessa de Deus para aqueles que estão aliançados com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, nos dê uma noite abençoada. A pastora Tânia vai nos trazer a palavra e nós vamos orar nesse instante para que o Senhor possa estar manifestando em nossas vidas o seu poder. Amém? Falamos essa semana a respeito das 6 festas de Páscoa, né, e que consolida hoje com aquilo que o Senhor tem estabelecido na sua vida e na vida do seu filho para com as nossas vidas. E somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele manifestou para cada um de nós. Senhor, nós queremos te louvar e te glorificar. Amém. Muito obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi um sacrifício, Pai, na qual os meus pecados ali estavam, Pai. Foram ali estabelecidos, foram ali pendurados, foram ali cravados naquele lugar. Mas pelo sangue, ó Pai, aspergido naquele lugar, Pai, eu fui firmado numa nova e melhor aliança. E eu te agradeço, Pai, porque estar incluso nisto, ó Pai. Te agradeço por esta graça, pelo teu favor e pela tua bênção. Obrigado, ó Pai, pela tua igreja, obrigado pela vida do teu povo, ó Pai. Senhor, que mais uma vez temos mais um tempo juntos para celebrarmos ao Senhor, Pai. Neste ano, ó Pai, numa situação atípica que nós temos diante de todos os ocorridos, ó Pai. Mas há algo que firma cada dia mais e mais a nossa vida com o Senhor, que é a tua presença e a tua glória, ó Pai. E o nosso coração sempre, Senhor, alegre e voltado para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te louvo, ó Pai, e te peço que a tua palavra esteja estabelecida em nossas vidas hoje. Cumpra, Senhor, o teu propósito, ó Pai eterno, Senhor, nos nossos corações através desta palavra. Estabelece esta palavra, ó Pai eterno, Senhor, para cada um, para que através dela, ó Pai eterno, Senhor, sejamos ministrados pelo teu Santo Espírito. Nós te agradecemos e te louvamos por isto, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero, em primeira instância, louvar a Deus por essa oportunidade de estar liberando a palavra de Deus para vidas, né? E sei que tem corações sedentos e essa palavra encontrará pouso. E quando a palavra encontra pouso, a palavra de Deus, ela opera o poder que existe nela. Eu quero te incentivar nesta noite a você pedir ao Espírito Santo que Ele ministre pessoalmente a você, porque o Espírito de Deus, Ele quer tratar no particular com a tua vida. Ele quer levar você à dimensão dessa grandeza, desse amor, dessa manifestação que Deus mostrou ao mundo através do seu Filho, manifestação de graça, uma manifestação extrema, de um amor absurdamente extremo. Quero que nessa noite você receba a palavra de Deus. Aleluia. Mas antes disso, quero dizer para o nosso povo do Ministério Moriá, estou com muita saudade de estar com vocês naquele lugar e quero que vocês sejam abençoados. Um beijo para todo mundo, especialmente para a dona Olguinha, viu? Que está aí assistindo, e que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. Logo, logo nós vamos estar juntos ali naquele lugar, recebendo juntos de Deus, né? Louvando, pulando, chorando, como a gente faz. Glória a Deus, aleluia. Amém. E o Valdemar e a Sônia também, né? Que hoje completam aniversário, né, 17 anos de casados, né? Já tivemos o prazer de abençoá-los nesta noite. Então que o Senhor continue abençoando esta família. Verdade. E estabeleça a vitória dele. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Você que está com a sua Bíblia aí, seu celular. Nós estamos vivendo uma Páscoa inusitada, né? Muito diferente, mas nada pega Deus de surpresa. Em todas as coisas, aqueles que esperam no Senhor são abençoados, viu, queridos? Amém. E
em todas as coisas, Deus ele tem um propósito que nós não conseguimos às vezes ver no momento, mas lá na frente nós vamos ver que era necessário. E o Senhor é Deus na nossa vida. Deixa Deus permanecer aí. Abra aí a sua Bíblia em Lucas. Eu quero que você leia comigo o versículo 7 do capítulo 22 de Lucas. Amém? Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8 e depois nós vamos para a partir do versículo 14. Amém? Lucas 22, 7, 8 e depois então o versículo a partir do versículo 14. Eu vou ler com você. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. No versículo 14 vai falar assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Até aqui. Queridos, o pastor Samir falou essa semana a respeito das 7 Páscoas, né? 6, que há 7 Páscoas citadas na Bíblia. E as referências que a situação onde essas Páscoas são referidas na Bíblia, elas têm algo em comum, né? Para voltarmos um pouquinho nesse contexto histórico, nós vimos a primeira Páscoa, que ela foi instituída quando o povo hebreu foi liberto do Egito. Na verdade, a palavra Páscoa, Pessa, no hebraico, ela significa o salto do anjo, o pulo do anjo. Era a maneira referida com relação, o anjo saltou a casa dos hebreus. Então, Pessa, celebrar esse salto, celebrar essa escolha, era chamado de Pessa. E a Páscoa, então, lá no Egito, nós vimos a primeira Páscoa em Êxodo 12, né? Deus instituindo, o Senhor, ele tirou o seu povo de uma vida velha, né? Uma vida na escravidão, uma realidade empobrecida, medíocre, e Deus escolheu uma coisa muito peculiar e que ela faz parte da nossa vivência em família, que se chama mesa, né? Nós vimos aqui que Jesus, ele pediu para os discípulos irem preparar essa mesa. E nós vimos Jesus falando que ansiosamente ele desejou estar nessa mesa conosco. Quando Deus ele instituiu a Páscoa para que o povo hebreu fosse liberto do Egito, e essa fosse a marca, né? Uma das marcas mais forte para se colocar dentro do coração do povo, a imagem que o povo tinha que absorver, a experiência, o gosto, o cheiro, o temor. Quantas emoções naquele momento estavam envolvidos, os sentidos do povo estavam envolvidos naquela Páscoa no Egito. Aquilo se tornou impresso dentro do coração deles, a ponto deles conseguirem passar de geração em geração e contar aos seus filhos e netos e etc e tal, porque era necessário ter aquela experiência na mesa. Naquela mesa tinha um cordeiro. Aquele cordeiro, ele não era um cordeiro qualquer. Aquele cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro sem defeito algum. Ele não podia ser, os seus ossos não podiam ser quebrados. Ele teria que ser dividido. Se fosse uma família pequena, a família tinha que chamar uma outra família e juntos ficarem na mesa com aquele cordeiro, as ervas amargas. E cada elemento daquela mesa, ela falava do plano elevado de Deus que estava escondido de geração em geração. Aquilo apontava para Jesus, para a redenção de Jesus na terra,
apontava para o plano de salvação do Senhor, mas ali naquele momento o povo hebreu, eles não tinham noção. O plano do Senhor estava escondido nele, na autoridade dele. Então, aquela mesa do Antigo Testamento, instituída ali naquela hora daquela libertação, ela foi instituída por Deus como uma das leis sagradas, uma das leis espirituais do meio do povo. No deserto, quando a segunda Páscoa, né, o segundo ano, a Páscoa foi celebrada, naquela segunda Páscoa é como se tivesse sido instituída uma lei para que se celebrasse essa Páscoa junto com as outras festas santas, as festas sagradas, que são 7 também, né? Eram 7. E ali tanto no Egito, quanto no deserto, quanto com o rei Ezequias, quanto em Jericó, quanto com o rei Ezequias, quanto com o rei Josias, nós podemos, na festa pós-Babilônia, pós-exílio, essas Páscoas, elas têm algo em comum, né? Elas têm a mesa em comum, elas têm os elementos, eles não foram modificados, porque no deserto foi instituído como lei, e isso mostrava Jesus sendo celebrado. Todas as festas, as 7 festas, que a palavra fala, elas estão falando do plano de salvação, não somente do plano de salvação. Eu quero abrir aqui um parêntese com você e te explicar algo. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que Apocalipse é a revelação do reinado de Jesus. E todas as 7 festas, elas se referem ao reinado do Filho. Todos os tempos que está previsto aonde Jesus está envolvido, estão nas festas. Amém? Amém. Então, essas 7 festas, elas têm algo em comum. Eu vou entrar na 7ª festa. A primeira coisa que nós vimos, o pastor Samir falou, elas aconteceram no momento onde se dividiu a história na vida daquelas pessoas. Foi um momento onde o pecado estava envolvido, a escravidão estava envolvida, onde o deserto estava envolvido, e a Páscoa então entra como uma celebração em massa para declarar de que algo está indo embora da vida deles. O pecado está indo embora, a tristeza está indo embora, a escravidão está indo embora, o deserto está indo embora, e que é necessário celebrar aquela libertação, aquela preservação de vida. E a Páscoa, então, ela vem mostrando que essa coincidência, né? Não é coincidência. Essa semelhança, quando ela acontece, está um tempo muito parecido, né? O tempo anterior. A Páscoa vem mostrando a possibilidade de viver com Deus daqui para frente, de andar com Deus daqui para frente. Então, lá estiveram no Egito, pecado, escravidão, tristeza, e aí veio a Páscoa do Senhor, o Cordeiro estava naquela mesa, e então a instituição de Deus pela Páscoa vem dizendo: olha, a partir de agora vocês vão andar comigo. Nós vimos no deserto, o povo no deserto passou por tantas coisas, mostrou seu pecado, foram provados, mostrou seu coração, uma geração foi dizimada, outra geração veio, entraram para as campinas da terra prometida, e Deus disse: agora é necessário que essa nova geração entenda que é necessário andar comigo. Nós vimos então o rei Ezequias, ele fazendo uma reforma espiritual, a decadência que houve em Israel, em Judá, era muito grande, abandonaram a Deus. E é tão interessante que quando uma pessoa ela está começando a cair espiritualmente, a primeira coisa que ela abandona é o templo. Pela Bíblia ali, depois que o templo foi edificado, as pessoas começaram a abandonar o templo.
Então Ezequias faz a primeira reforma citada. A segunda reforma vem com Josias. Josias faz uma reforma espiritual, um outro avivamento começa. O que era as imundícies que estavam no meio do povo, os postes ídolos, os altares, eles são derribados, eles são colocados por terra, deuses estranhos, ídolos, porque Deus abomina ídolos, ou ele não divide a glória dele com ninguém. Amém. Ou você o tem como único e verdadeiro Deus, ou você não o tem. Não adianta termos justificativas, lógicas humanas, pensamentos, achismo, não adianta. Há uma lei estabelecida, ele é único. Então, quando veio essas reformas, Israel, Judá, né, que era Jerusalém era a capital de Judá, o reino era dividido. Judá, eles fizeram uma reforma espiritual e trouxe um avivamento. Então, o povo, a partir daquele momento, deixou seus ídolos e começaram a andar com Deus. Né? Começaram a andar com Deus. Quando eles voltaram da Babilônia, então, novamente, eles vieram com muitas coisas da Babilônia. Eles celebraram ali a Páscoa do Senhor. E eles, então, dali em diante, eles iam andar com Deus. Agora, nós chegamos em outro ponto que essas Páscoas, elas se assemelham. A libertação. Amém. Toda Páscoa celebra libertação. Não é ovo de Páscoa. Não é ovo de chocolate, não é coelho. Coelho tem nada a ver com isso. Eu acho que os coelhos até hoje ficam com a dúvida. O que nos enfiaram nessa situação? Coelho nem ovo põe. Não sei de onde ele tirou esse ovo. Não sei nem de quem é esse ovo. Mas a maioria, todos nós gostamos do ovo de Páscoa. Mas não tem nada a ver com a verdadeira mensagem da Páscoa. Coelho não liberta a gente. Ovo de Páscoa não nos liberta. E a libertação. Quando há uma Páscoa na tua vida, na minha vida, há uma libertação. Aleluia. Houve essas mudanças. E a Páscoa, ela vai me falando que eu tenho um futuro. Que minha vida, Deus, ele é capaz de mudar a minha história, sim. Amém. Sabe esse pecado que você sozinho convive com ele, que te acusa muitas vezes dia e noite, te desautoriza, faz você se sentir um lixo como pessoa, e você nem crente mas você tem uma consciência do certo e do errado. Como falo por aí, não existe certo e errado, porque o que é certo para mim pode ser errado para ti. Isso é mentira, existe o certo e errado. Verdade. Nós temos ciência independentes, existe certo e errado de uma forma que no mundo inteiro o homem pode identificar. Algumas coisas são culturais, tudo bem. Mas o que Jesus quer que você entenda hoje, que essa é um momento para você aproveitar para mudar sua vida. Porque a Páscoa tem esse poder. Agora eu vou falar para você da Páscoa verdadeira. Amém. Aquela que todas as 6 apontaram. Mas antes eu quero te dar um detalhe. O número 6, na numerologia bíblica, significa o número do homem. O número do homem. Por isso tem um número lá da besta, 666, vão ser 3 bestas sendo usadas pelo diabo. Então são 3 homens sendo usados pelo diabo para as últimas coisas do final dos tempos. E então, aquilo que foi pelo homem apontava para Jesus. As 6 festas apontavam a realidade do homem, apontavam para a 7ª, que é o número de Deus, o número da perfeição. Porque o número 7, no grego, ele escrito, ele não é um número, ele é uma palavra. E a palavra 7 no grego significa pleno, completo, sem falta. Agora, falando daqui do 7, você sabe que Jesus falou para perdoar 70 vezes 7, né? É dizendo, complete o meu perdão. O 7º está na sua mão, eu já perdoei até aqui. O 7 é o número de Deus, então essa é a 7ª Páscoa. Essa 7ª Páscoa, ela é a verdadeira Páscoa. Ele veio ser o Cordeiro da Páscoa. E tinha uma mesa
preparada. Jesus Amém. cumpriu todos os ritos. Então ele fala para os discípulos dele: eu quero que vocês, chamou Pedro e João, disse: olha, vão lá e preparem a Páscoa para que comamos. Em alguns textos ele vai dar diretrizes para eles seguirem um homem com um cântaro. O pastor Sami chegou a falar um pouco disso. E aqui no versículo 14 de Lucas 22, do anseio de Deus por aquela noite. Oh, Jesus. Aqueles homens, eles foram privilegiados, foram levantados como uma coluna de Deus. Jesus, ele pôs-se à mesa. A mesa é muito importante. Uma hora dessa eu prego sobre a mesa. Mas Deus, ele olha a nossa mesa. E essa mesa era a mesa do próprio Cordeiro de Deus. Já não era mais a mesa dos homens, era a mesa de Deus. Era a mesa que Deus estava preparando para dar as instruções, as últimas considerações a respeito do fundamento do seu reino. Seu reino viria à tona, iria se manifestar. E pasme, ele escolheu homens como nós para manifestar o reino dele. O Pai, Jesus falou: olha, o Pai se agradou em vos dar o reino. Jesus ensinou no Pai Nosso e disse: olha, quando vocês orarem, diga assim: venha a nós o teu reino. Peça a Deus para que o reino dele venha para a tua casa. Amém. Peça a Deus que o reino dele entre no teu coração. Jesus está falando de um reino que não tem as leis desse mundo e que elas nos governam com paz. Então, quando Jesus senta nessa mesa, essa noite, final de tarde, né? Porque era a instituição da Páscoa, tinha que ser no crepúsculo, o início dela seria no crepúsculo, né? E seria no 14º dia do primeiro mês, que é referente ao mês de Nisan, mês de março, abril, né? Chega, é uma variação aí, porque era lunar, o calendário lunar. E Jesus, ele se senta nessa mesa. E ele começa então uma longa jornada com aqueles discípulos naquela noite, para mostrar algumas lições e doutrinas. Então eu vou passar rapidamente por algumas coisas que aconteceram naquela noite. 2000 anos atrás, aquela noite foi uma noite única. Aquela noite era uma noite muito particular. Aquela noite era uma noite sobrenatural. Eu imagino quando Jesus falou assim para os discípulos: eu estou ansioso para fazer essa Páscoa, porque eu não vou mais comer dessa Páscoa com vocês. E essa mesa, ela vai ser preparada de novo, mas num outro tempo. E eu posso entender com uma pequenez, mas diante do coração de Deus, mas com uma certa propriedade, o anseio do Senhor. Eu quero dizer para você que esse anseio de Jesus não passou. Aleluia. Querido, Jesus anseia sentar com você numa mesa e ceiar contigo. Jesus ainda tem o mesmo anseio de nos ensinar, de nos instruir, de nos aperfeiçoar, de nos fortalecer, de nos alertar, porque foi o que nós vimos nessa última noite. Na última noite ali, Jesus teve que denunciar, teve que mostrar
quem entre seus amigos iria cumprir a profecia, estava cumprindo a profecia, aonde um deles iria traí-lo. Foi naquela noite que Jesus teve que mostrar o coração de Judas, quem era o traidor. E nesse momento em que Judas ele é revelado, ele não foi revelado para a mesa toda, veja bem. Quando você lê os 4 evangelhos, você vai montar essa noite. Os 4 vão montar essa noite. Algumas coisas vão estar relatadas só em 2, outras só em 1, outro nos 3, outro nos 4. Você teria que ler todos para montar essa noite. Mas todos eles citam a traição. E ele não foi exposto a todos. Porque João, ele relata que Pedro fez sinal. João estava perto de Jesus e Judas do outro lado. O traidor estava bem do lado. O traidor estava mais próximo de Jesus do que os outros na mesa. E Pedro faz sinal para João perguntar quem é, porque Jesus, ele denuncia que tem um traidor no meio deles. Um de vós há de me trair. Então começou a indagação, sou eu, Senhor, sou eu. E Pedro faz um sinal para João e João pergunta, quem é, Senhor? E Jesus dá a entender por João que Jesus falou no ouvido de João, ou de baixinho, aquele que meter a mão no prato comigo, ou em outra versão, aquele a quem eu der o pão molhado. Então Judas é a pessoa e Satanás, naquela hora, Satanás entra em Judas e Jesus diz assim, vai e faz o que tu tens que fazer, vai logo. Ali começou uma batalha espiritual muito grande que estava preparada. Eu acho que os tambores daquela batalha estavam ressoando. O som no mundo espiritual estava intenso, esperando essa palavra. Vai e faz depressa. Aquela noite, ela foi uma noite de tristeza para Jesus, porque ele sabia que aquele amigo do peito colocou o calcanhar no seu peito. Aquele amigo íntimo, como diz a palavra. Colocou, e é muito triste quando um amigo íntimo ele nos trai, ele nos coloca de lado em situações difíceis. É muito difícil. E Jesus diz a palavra que ele se entristeceu. Se entristeceu. E Jesus, ele não parou. Agora, considerando interessante que uma profecia, a palavra de Deus, a palavra profética, ela carrega tanto o poder de Deus, a autoridade de se concluir, de se realizar, que Deus solta essa palavra num tempo e essa palavra vai se cumprir no tempo dela. Então, quando essa palavra foi falada através de Davi, através de Isaías, veio se cumprir quase 1000 anos depois, em Jesus, ali com Judas, e a palavra de Deus profética estava se movimentando naquele ambiente. Coisas estavam acontecendo naquele ambiente. Outra lição que Jesus ensina ali é uma das maiores lições de liderança que nós podemos ter. Jesus, ele dá o fundamento de uma liderança que agrada a Deus. Jesus, ele pega uma toalha, pega uma bacia com água. Então, Jesus, ele vai ser o exemplo de servidão. Ele mostra a diferença entre a liderança do mundo e a liderança de Deus, a liderança que Deus espera. E Jesus se tornou o exemplo. Deus espera que os líderes sejam humildes, servis e sejam exemplo, e eles possam governar através também do exemplo.
E Jesus fez isso, os ensinou através do exemplo e disse, olha, o discípulo não pode ser maior do que seu Senhor, mas eu estou lavando os pés de vocês. Se eu que sou Deus, se eu que sou o Senhor, estou fazendo isso, eu estou tirando de vocês todo e qualquer tipo de intenção de ser Senhor, porque vocês não podem ser maior do que eu. Jesus, ele vem ensinando também naquela noite, ele vem ensinando sobre sermos ramos da videira. Nós somos, ele é a videira verdadeira, capítulo 14, 15 de João, Jesus vem falando, ele vem falando a respeito de frutos, a oração feita no seu nome, a resposta do Pai, como é importante trabalhar na obra, como é importante sermos frutíferos para o reino de Deus. Jesus vem ensinando como nós devemos fazer, Jesus vem consolando, dizendo, olha, não fiquem tristes, há um Consolador, há o Espírito Santo, meu Pai vai enviar, o Espírito Santo vai consolar vocês. Jesus vem alertando Pedro no seu entusiasmo, dizendo, Senhor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Jesus mostra, Pedro, eu gostaria que você entendesse a profundidade que você está tendo neste evangelho, nessa caminhada comigo. Está rasa, Pedro. Está tão rasa, mas essa noite eu te digo, Pedro, você vai me negar 3 vezes, meu amigo. 3 vezes o galo vai cantar e você vai me negar. E você, Pedro, não, Senhor, mas eu vou contigo. E Jesus, então, ele acrescenta e diz, olha, Satanás pediu para peneirar-vos, mas eu roguei ao Pai para Pedro, para que deu Simão, eles até chamam Pedro de Simão, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não rogou para o diabo parar, para o Pai não permitir. Era uma batalha espiritual. Era impossível Pedro não estar naquela batalha, aqueles discípulos não estarem naquela batalha. Eles estavam junto com Jesus. Há batalhas que nós não vamos poder sair dela, mas Deus vai nos preparar para ela. O Senhor vai nos equipar, o Senhor vai esperar. Mas há batalhas que Deus ele vai tomar a frente, não é nossa, o Senhor vai tomar a frente. Mas essa batalha, aquela batalha, infelizmente, eles iam estar envolvidos de alguma forma. E Pedro, então, ele iria negar Jesus. Ele iria negar Jesus no meio da batalha. Eu só sei, meus queridos, que todo mundo já conhece essa palavra. Eu sei que eu estou repetindo, mas talvez você que é crente há muito tempo conhece essa palavra e esteja só ouvindo mais uma vez, mas de repente tem alguém aí desse lado que nunca ouviu e talvez nunca entendeu. Por que Pedro negou Jesus? Porque batalhas espirituais provam a nossa fé. Porque batalhas espirituais nos mostram a que ponto nós estamos envolvidos com Jesus. Porque batalhas espirituais, queridos, elas nos fazem pressões. Elas nos levam ao extremo. Nós podemos abandonar nossa fé no meio de batalhas. Nós podemos nos voltar contra Jesus no meio de batalhas. Nós podemos dizer para Deus, você é injusto, você não cuidou de mim, você não fez isso, aquilo, outro, no meio das batalhas. Porque enquanto tudo está bem, que ele estava envolvendo a vida do Filho de Deus e a morte do Filho de Deus. Aquele céu estava muito pesado. E Jesus disse, olha, ele pediu para peneirar. Ele pediu e Deus, e eu orei para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Eu quero dizer para você que nessa lição, Jesus ele nos alerta, ele fala aos seus filhos, ele fala, ele denuncia o diabo, ele mostra coisas que nós não podemos saber através de ninguém, só do seu Espírito. O Senhor não nos deixa entrar numa batalha enganados. O Senhor é Deus que nos prepara. O Senhor ele nos dá a sua vitória, porque Ele anda conosco nessa batalha. E outra coisa importante, como a minha fé é importante.
Como é importante eu manter a minha fé em Deus. Os últimos dias o justo viverá da sua fé. Como é importante eu e você termos a fé. Nós guardamos tantas coisas na nossa vida. Nós pagamos seguro para tantas coisas. Mas muitos de nós não guardamos a nossa fé. Nós combatemos combate, fazemos pregações triunfalistas, mas quando a coisa aperta, fica intensa, nós temos que pregar para nós mesmos muitas vezes para que a nossa fé ela se fortaleça, para que nossos ouvidos ouçam a palavra de Deus. Amém. Não somente a nossa boca fale. Olha. Naquela noite, Jesus, ele orou, fez a famosa oração sacerdotal. Oração sacerdotal. Jesus rogou pela minha vida e pela tua vida. Aleluia. João 17 vem mostrando. E naquela noite, Jesus instituiu a sua mesa. A mesa do cordeiro. Agora ela já não teria mais um cordeiro, ela já não teria ervas amargas, ela já não teria mais o pão sem fermento, junto com as ervas amargas. Agora ela se resumiria ao cálice e ao pão. E naquela noite Jesus, ele instituiu, ele reduziu todo o mandamento num só. Ele instituiu o novo mandamento, vos dou, ele diz. Amai a Deus e amai o próximo como a ti mesmo. E eu vou falar rapidamente sobre essa mesa para celebrarmos então. Quando Jesus, ele falou do seu sangue e da sua carne, aquela não foi a primeira vez que ele falou. Em João 7, Jesus, ele está sendo seguido por uma multidão. E aquela multidão, ele começa então, eles queriam fazer de Jesus rei. E eles então, eles começam a cercar Jesus. E Jesus, ele fala para eles que eles teriam, para eles irem ao Pai, eles teriam que beber do seu sangue e comer da sua carne. E aí, já viu, falar uma coisa dessa para judeu, queria ser apedrejado. Tudo bem, até aqui a gente te seguiu, mas agora daqui em diante está muito duro esse discurso. E até seus discípulos, a igreja dele estava grande, gente. Deus faz essas coisas, tem hora que Deus ele dá a palavra que faz a gente ficar com a cabeça quente. E aqui Jesus então, ele começa então a falar que o seu sangue e o seu corpo, para eles fazerem parte de Deus, eles teriam que comer do seu sangue, beber do seu sangue e comer da sua carne. É uma pregação muito canibalista, né? E judeu nem aceitar não, até nós mesmos, se a gente ouvisse, falar, peraí, que negócio é esse? Como é que acontece isso? Mas aquilo foi o crivo de Deus. Quem entendesse aquilo, entenderia exatamente o plano que Deus tinha para a salvação. Lógico que não era literal, lógico que era simbólico. Jamais alguém ia dar carne ali naquele lugar, na sinagoga, acho que era na sinagoga. Jesus estava falando a respeito do caminho por onde Deus iria salvar as nossas vidas. A sua carne iria padecer, o seu sangue seria derramado. E nós teríamos uma aliança através desse sacrifício. E aqui nessa última noite, então no versículo
17 do capítulo 22 de Lucas, vai mostrar Jesus instituindo essa Páscoa. Ele fala: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor... Não, ponto, vamos parar aqui nesse. O cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado a favor de vós. A nova aliança estava sendo instituída. Naquele momento, num ato simbólico, numa mesa, Jesus estava instituindo a nova aliança. Aleluia. Para você entrar nesta nova aliança, você vai precisar reconhecer o sacrifício de Jesus. Aceitar o sacrifício e a vida de Jesus em você. Amém. Porque essa Páscoa vai fazer efeito na sua vida. Deixar uma vida de pecado, deixar uma vida independente de Deus, uma vida sem Deus, deixar para trás, a partir de agora andar com Deus, é uma Páscoa. Se você quer experimentar a mesa do Senhor, você não pode pegar só um pão e um vinho e dizer: olha, eu vou beber o vinho e comer o pão. Não. Essa mesa ela é sagrada porque ela se tornou agora a mesa do Cordeiro. Ele foi o sacrifício da Páscoa. Essa ceia revela agora que quem faz parte, quem pertence a Cristo, é aquele que creu no seu coração que ele veio de Deus, nasceu de mulher, viveu entre nós, sem pecado. Como diz a Bíblia que ele obedeceu pelo que ele sofreu, que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Foi a maneira que ele teve para se preservar. E foi até a morte, e diz a Bíblia, morte de cruz. Então, Jesus, ele vem, morre, mas Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. Porque muitos ressuscitaram, mas morreram de novo. Todos no mundo que morreram e não ressuscitaram, morreram, estão mortos. Todos que morreram, ressuscitaram e morreram de novo, estão mortos. Mas Jesus morreu uma única vez e ressuscitou para sempre. Amém. É por isso que nós temos esperança de vida eterna, porque ele ressuscitou. Ele morreu porque a morte era o portal pelo qual ele deveria passar para nosso resgate. Por que a morte? Porque Adão abriu esse portal. Então Jesus teria que passar pela morte para vencer a morte eterna, para pegar a chave do inferno e da morte e ressuscitar, porque se ele não ressuscitasse, nós não teríamos esperança de vida eterna, só os pecados perdoados, mas não teríamos esperança de ir para o céu com Deus. A nova aliança, ela vem com melhores promessas, dizendo para mim e para você: o Filho de Deus está envolvido nessa história, então vai dar certo. O Filho de Deus está envolvido nessa história, na tua história. O Filho de Deus está envolvido no teu pecado. Ele quer perdoar esse pecado, ele quer remover esse pecado da tua vida, a tua mente culposa. É para isso que o sangue dele veio, por isso ele falou: agora a nova aliança veio através do sangue que foi derramado por vós. Porque o sangue de Jesus tem poder. Tem poder para perdoar, para libertar, para curar e para abrir um caminho para chegarmos até Deus.
Você não pode chegar até Deus. Você pode ser bonzinho, fazer o que quiser. Mas não existe outro caminho. O único caminho é Jesus. Amém. Se você não deixar o seu pecado de lado, se você não se arrepender, se você não deixar os ídolos e olhar e ter somente Ele como único Deus, o que você vai ter de Deus é a misericórdia, a bondade dele nessa terra. Porque Ele é bom. Ele dá o sol e Ele dá chuva para justos e injustos. Mas você não vai ter a mesa. Você não vai ter intimidade. Você não vai ter a esperança eterna. As pessoas criticam, os crentes ficam dizendo que são salvos. Não somos nós que dizemos. Foi Jesus quem disse. Amém. É porque é Ele a salvação. Aleluia. É Ele a Páscoa. É Ele quem diz. Entrei na tua história para fazer com que a tua vida de pecado e escravidão vá para longe, seja um passado. E para que você olhe e viva um futuro em mim. A Santa Ceia do Senhor, ela não pode ser tomada por qualquer pessoa, nem de qualquer jeito. Então, se você quer se assentar nesta mesa, nesta noite, nós vamos celebrar a ceia. Eu quero que eu vou te dar alguns minutos, nós vamos orar. Você que está aí desse lado, sozinho, nesse quarto ou nessa sala, e você está sentindo solitário, está sentindo vazio, está sentindo como se tivesse perdido numa escuridão. Você que está necessitado de uma mudança, é a sua hora. Ele falou para a igreja de Laodiceia: olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Jesus está batendo. Aleluia. Não tem a ver com religião, tem a ver com Deus. Tem a ver com a tua história, com a tua vida, com o amor de Deus por ti. Tem a ver com a importância que Ele dá a você, tem a ver com a tua eternidade. Jesus quer te perdoar, não importa, não existe pecado além do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não existe outro pecado que Jesus não possa remover do teu coração, da tua vida. Jesus, Ele não vai colocar você em acusação o tempo todo. Ele veio com sangue limpar uma consciência culposa, diz a palavra. É a tua hora. Nós podemos hoje orar com você nessa noite e você viver a Páscoa de Deus. Talvez você esteja desviado, talvez você esteja abandonando a fé, talvez você esteja longe, talvez você se sinta indigno. O diabo tem colocado na sua mente: Deus não te quer mais, imagina, isso que você fez não é verdade, o seu pecado nunca vai ser maior do que o amor de Deus. Mas o seu pecado precisa ser reconhecido e Jesus precisa ser reconhecido na sua vida. Se creres no teu coração e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Filho de Deus, serás salvo. Foi Ele que falou. Aleluia. A Bíblia fala. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Aleluia, Jesus. E você que é cristão, que tem andado numa vida desregrada, numa vida empobrecida, né? Como a de Pedro, que achava que estava fervoroso, mas a luta está te provando aí. E você está vendo que você é mais carnal do que qualquer outro. E isso tem feito você oscilar como que numa gangorra. Uma hora você se sente bem, outra hora um pecador desgraçado. Quero dizer para você, Jesus quer ser tua Páscoa. Ele quer ser esse marco divisor hoje. Ele quer estabilizar a tua fé. As batalhas vão provar a tua fé. Mas Jesus está orando pela tua fé. E nós vamos orar pela tua fé nesta noite. Aleluia. Fecha seus olhos nesse Amém, momento. Jesus. E nós vamos orar pedindo para que o Senhor abra os seus braços e receba você. Aleluia. Peça perdão. E se você, depois de eu fazer essa oração, você que nunca foi batizado nas águas, procure uma igreja e peça a um pastor para te batizar nas águas, porque é uma das ordens de Deus, é o batismo. Nós temos que batizar. E pegue, se você puder pegar um pão, um suquinho de uva aí, você vai ceiar conosco. E Jesus vai estar aí do seu lado. Aleluia.
Vamos orar. Amém, Jesus. Pai, nós queremos nesse momento, Aleluia. meu Deus, te agradecer pela tua bondade em nossas vidas. Amém, Jesus. Tu conhece o homem, meu Deus, o interior dele, tu sonda o seu coração. Amém, Jesus. O Senhor sabe o seu deitar, o seu levantar, o Senhor sabe, meu Deus, todas as coisas a respeito. Ele não tem como fugir da tua presença. Eu peço nesse momento, Espírito Santo, que o Senhor esteja convencendo vidas a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, Jesus. A respeito do mundo, meu Deus, que o Senhor esteja, meu Senhor, agora, Pai, tratando no coração, dizendo, Senhor, a Ele que Ele não precisa temer. Que a ressurreição do Cordeiro está disponível para Ele neste momento. Amém. Que a morte do Cordeiro está disponível para perdoar seus pecados e a ressurreição para dar vida. Senhor, eu oro nesse momento pedindo que o Senhor perdoe os pecados, Pai. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor esteja limpando, Senhor. Que o Senhor esteja agora, Senhor, recebendo, meu Deus, essa oração, Senhor, de arrependimento. E que o Senhor esteja junto dessa pessoa, meu Senhor. Aleluia. E que a mesa dela seja abençoada, Senhor. Que o Senhor esteja sempre presente, Senhor. Chama ela para a tua mesa também, meu Amém, Deus, para os Pai. teus deleites, a tua palavra, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Renova o coração, fortalece a fé. Guarda, meu Senhor, aquele que te negou, Pai. De alguma forma, perdoa como o Senhor perdoou a Pedro. Pedro, a fé de Pedro era pequena, mas o amor de Pedro, Senhor, estava lá. Glória a Deus. Pedro teve que perceber o nível do amor que ele tinha, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus amou e ama cada um de nós. Aleluia. Eu te peço, meu Senhor, Amém, Jesus. nessa noite sobrenatural, meu Deus, nessa Páscoa, Senhor, do dia 12 de abril de 2020, Aleluia. que ela seja um registro, meu Deus, de grande graça na vida de alguém. Glória a Deus. Nós te louvamos porque a tua palavra, nova aliança, ela não abre somente para o povo judeu, ela não está aberta só para o povo judeu, mas para todo aquele que crê em ti. Glória a Porque Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não Amém, pereça Jesus. eternamente, mas Glória a tenha a Deus. vida eterna com Deus. Aleluia. Peço o teu agir, Espírito Santo, quebra cadeias mentais, quebra as cadeias emocionais neste momento, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja liberando, Senhor, Amém, Jesus. o anseio, Senhor, por mais de ti. Que Aleluia. o Senhor não permita com que o espírito de religião vença, mas que o Senhor esteja se resgatando, Senhor. Resgatando este coração. Tira essa pessoa dessa depressão, dessa tristeza, dessa solidão. Não deixa mais ela reclamar, ajuda, Senhor. Manda pessoas ajudá-la. Senhor, que o Senhor esteja quebrantando corações, Pai, para que resistências, Pai, ao céu sejam, meu Deus, demolidas e que o céu possa chegar nessa casa, Senhor, porque está vendo muita tristeza. Eu oro, meu Deus, abençoando essas pessoas, Senhor, Estabelece em vitória, Pai. abençoando suas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Amém, Deus. queridos. Nós vamos para a Santa Ceia agora, nós vamos ceiar, fazer a celebração da Santa Ceia. Aleluia. Amém? Agora que você orou pedindo perdão a Deus, se limpou. Então você pode participar deste pão e deste cálice, porque esta agora é a mesa do Cordeiro. Aleluia. Amém. O pastor Samir vai estar ministrando a ceia. Amém. Queridos, a ceia, ela está firmada através da aliança que Deus estabeleceu comigo e com você. E essa aliança que Ele fez por meio de Cristo Jesus, ela está firmada no amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus Cristo. E o amor de Deus fez com que a sua fidelidade para comigo e contigo, na verdade, Ele fosse feito uma entrega total. Ele se entregou. Então está firmada no amor, na fidelidade e na entrega. Jesus te amou e Ele, por amor a mim e a você, Ele se entregou à morte. Foi fiel ao propósito do Pai. Foi fiel ao propósito do Pai.
e ele se entregou a este propósito, para que eu e você pudéssemos ter parte nisso hoje. Sabe, participar da ceia, na verdade, é sermos obedientes ao Senhor. O Evangelho de Mateus 26, capítulo 26, versículo 28, ele fala: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que foi dada a mim e a você. Ele fala isso para que nós possamos fazer isso em memória do Senhor, memória dele, para confessar que pelo sangue de Jesus nós temos o perdão das nossas dívidas, para termos comunhão com Cristo e com os nossos irmãos, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 16 e 17. Nós precisamos ter comunhão com o Pai, com Jesus Cristo e com a Igreja de Cristo, para oferecer gratidão e adoração, lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, para anunciar a volta do Senhor até que Ele venha, para sermos participantes da vida eterna. Aleluia. Então nós entendemos todo esse propósito das festas, que tudo se estabeleceu na pessoa de Cristo Jesus. E hoje nós temos esta oportunidade. Páscoa, como a pastora Tânia falou, não tem nada a ver com o que o mundo celebra, com o que o mundo na parte comercial ou trabalha. Não, Páscoa tem a ver com o sofrimento de Cristo, mas com a ressurreição. E o Espírito de ressurreição está sobre cada um de nós. O Espírito de ressurreição que vem para ressuscitar dentro de você a alegria, o gozo, a paz, a confiança, este amor, esta fraternidade de uma forma sobrenatural. Amém? Você que tem na tua casa, você que pegou aí um suco de uva, pegou um elemento, pegou um pão, nós vamos consagrá-lo ao Senhor nesse instante. Aleluia. Amém? Consagrando e declarando santos ao Senhor. Amém, meu Deus. Ele manda nós fazermos isso todas as vezes que bebemos em memória dele. E nós fazemos isto em memória dele. Amém? Senhor, eu quero consagrar, Pai, este suco de uva simbolizando o sangue de Jesus. Amém. Senhor, que foi aspergido na cruz do Calvário. Amém. Senhor, e através dele, ó Pai, caindo nesta terra, que diz a tua palavra que até hoje a terra grita pelo sangue inocente. Mas esse sangue inocente, ó Pai, fez com que todas as minhas culpas, Pai, estivessem sendo aniquiladas lá das mãos do inimigo. E nenhum escrito de dívida mais que havia contra mim, Pai, pode prevalecer. Porque pelas tuas pisaduras, Pai, pelo teu sangue que foi aspergido, nós fomos livres, ó Pai. Livramento, ó Pai. O simbolismo lá da primeira festa em Êxodo 12, o livramento que o Senhor deu, o escape que o Senhor deu, Pai, da servidão, e o Senhor os libertou para uma liberdade. Então nós consagramos este elemento, ó Pai, Senhor, nos referindo a este sangue, que para a liberdade Ele nos libertou. Senhor, e este pão, meu Deus, que é o simbolismo da tua carne. Senhor, a tua carne foi moída pelas nossas transgressões. Ela foi moída, ó Pai, ela foi repartida, ó Pai. Ela foi destroçada pelas nossas iniquidades. Mas a tua palavra também nos fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. E também por intermédio disto, ó Pai, Senhor, nós fomos sarados em nossos corpos físicos, ó Pai. Então, Pai, este simbolismo vivo da tua carne. O Senhor tem, ó Pai, o poder de trazer novidade de vida a nós. E cura a tua igreja, Pai. É por isso que nós partilhamos do pão e do vinho, ó Pai. Senhor, fazendo memória de Ti. E nós consagramos esses elementos ao Senhor. É no nome de Jesus que nós declaramos santificados para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra fala que enquanto comiam, Jesus, ele tomou um pão e abençoando, ele fez o que? Ele partiu e ele distribuiu aos discípulos e ele, olha, tomai, comei, isto é o meu corpo. Sabe o que aconteceu, meu querido? Deus fez isto com Jesus na cruz. Ele pegou Jesus e ele partiu Jesus pela minha vida e pela tua vida. Tá? Então, ele fala isso, olha, então nós devemos comer este pão em memória dele.
Nós comemos porque ele foi partido pelas nossas transgressões. Então nós fazemos isto hoje, crendo na ressurreição, que através desse simbolismo da carne de Cristo, ele adentra as nossas vidas e nós temos comunhão com o nosso Pai. Amém? Coma o pão em nome de Jesus. Aleluia. Amém. E a palavra fala que Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Amém? Então hoje nós fazemos isto em memória dele. Mas vai chegar um tempo em que nós comeremos um novo lá no reino do Pai, para que o nome dele seja glorificado. Bebamos o cálice do Senhor. Aleluia. 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 Glória a ti, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus Aleluia, queridos. Jesus. Uma outra coisa que havia em todas as Páscoas, deixei para falar agora, era uma oferta. Fazia parte da oferta, porque a Páscoa vem falando de aliança. E Jesus foi a oferta de Deus para nós. Amém, Jesus. Mas todas as Páscoas era instituído a oferta ao Senhor. Tanto que quando aconteceu a Páscoa no deserto, alguns homens tiveram contato com o morto e não iam fazer a Páscoa. E Deus disse a eles que não, que ainda que uma pessoa tocasse no morto e fosse impura, ele teria que fazer a Páscoa e trazer a sua oferta. A oferta não se resume a dinheiro. A oferta, ela é uma extensão do seu ato de obediência, a extensão do seu coração. A oferta ao Senhor, ela tem que ser dada com honra, com obediência e entendimento. Para que você não ache que você esteja dando oferta a homens, a pastor, mas à obra de Deus, para mantimento da obra de Deus. Então, você que é cristão, você que é do Ministério Moriá, não estão podendo ficar junto, pegue sua oferta. Nós vamos estar orando pelas ofertas nesse momento. Você que não tem, mas você quer ofertar ao Senhor, pegue aí a sua carteira e nós vamos orar e profeticamente o Senhor vai te dar, porque o Senhor ele não exige o que nós não temos. Se seu coração tem desejo de honrar o nosso Deus com as suas finanças, você vai ser honrado por Deus, porque ninguém espera Deus em dar. Amém. E pegue, então, nós vamos orar pela sua carteira, pelas suas finanças nesse momento. Nós vamos, a partir do momento que o Senhor te der a semente para semear, seja fiel, entregue a sua oferta. Se você tem uma igreja e está nos assistindo, leve para a sua igreja, para que na sua igreja, lá no culto, seu pastor, entregue para seu pastor, você possa ser abençoado, consagrar a sua oferta. Se você vai depositar, você ora consagrando a sua oferta ao Senhor e deposite a sua oferta. Ela passa a ser santa ao Senhor. Amém. Tá? Nós vamos depois deixar aí a descrição da conta do Ministério Moriá. E você então faz o depósito se você sentir no seu coração. Se você tiver disposição para ofertar no nosso ministério. Se você não é cristão e entende a obra do Senhor, esse é um campo que não falha, é o campo de Deus, tá? Somos
homens e mulheres de Deus, não estamos pedindo dinheiro de você, nós estamos te dando um caminho eterno, porque a oferta faz parte da aliança do Senhor. E esse caminho, ele começa aqui com a tua ação de obediência, mas ele afeta a eternidade do mundo espiritual. Vem bênçãos de Deus para a tua vida. Amém? E você então pega aí a sua carteira e nós vamos orar neste momento pela oferta. Eu vou estender minha mão na sua direção. Levante a sua mão, seu envelope, sua carteira, a sua oferta neste momento. Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer e te glorificar, meu Deus, pela vida dos teus filhos nesse momento, Pai. Sabemos, ó Deus, que a oferta, Pai, é uma ação sua, Pai, é uma ordem sua, não foi dada por homens, mas é entregue, meu Deus, a homens, Pai. Sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor conhece os corações, e o Senhor não quer dinheiro de avarento, porque não haverá bênção, mas o Senhor quer dinheiro de quem dar com alegria, porque assim que o Senhor recebe, é quando nós damos ao Senhor com alegria, abençoamos o teu reino com alegria, amém, abençoamos a tua obra com alegria. Aleluia. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja recebendo essa oferta agora, esse irmão, essa irmã, Senhor, essa pessoa que está aí, Senhor, entendendo, meu Senhor, esse princípio, Senhor eterno, amém, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando e recebendo essa oferta nas tuas mãos. Nós consagramos em nome de Jesus. Amém, quero orar também por esses que não têm neste momento e que estão precisando de provisão, Senhor, que estão orando a Ti neste momento. Peço ao Senhor que o Senhor faça, Senhor, com que a graça seja abundante na vida deles, que venham os recursos do nosso Deus, e assim que eles tiverem essa semente, Pai, eles também semearão no Teu reino para serem abençoados. Porque a semente carrega, meu Deus, um futuro nela. E nós abençoamos hoje, nós semeamos hoje, Senhor, para que amanhã frutifique, para que amanhã apareça. Tua palavra diz que aquele que leva suas sementes com dureza, com choro, com sofrimento, ele não ficará nesse sofrimento. Haverá uma alegria, porque haverá uma grande colheita. Então a semente carrega a alegria da colheita, Senhor. E Tu abençoa então com generosidade os teus filhos, que venha o espírito de generosidade, assim como veio sobre o povo de Israel, quando entenderam os propósitos do reino de Deus e investiram, Senhor, no Teu reino, trazendo para o tabernáculo, trazendo para o templo, para o lugar da adoração, Senhor. E houve grande abundância, meu Deus, nas ofertas. Amém, que assim Tu esteja abençoando o Teu povo, para que o povo seja próspero nesta nação, para que a nação seja próspera, Senhor. Todo aquele que é avarento, diz Tua palavra, Senhor, que ele coloca, Senhor, dinheiro no sectel furado, Senhor. Aleluia. Pai querido, mas não é dos fiéis, nem dos aqueles que servem, meu Deus, com o seu dinheiro com alegria, Pai. Não é furado, Senhor. A bênção do Senhor virá 30, 60, 100 por um, diz Tua palavra. Nós abençoamos essas vidas agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E declaramos, Pai, que será férteis os seus campos. Não haverá mantimento, não haverá falta de mantimento, meu Deus, na sua dispensa. Não haverá gente doente, Senhor, para que seja gasto com muito remédio o seu dinheiro. Nós declaramos saúde divina em nome de Jesus sobre o Teu povo, Senhor. Confirma sobre o Teu povo. Pai, recebe agora em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, meus queridos. Amém. Nós agradecemos a Deus por mais esse tempo com você, por mais este domingo, mais esta Páscoa que o Senhor nos concede estarmos juntos. Esperamos que a próxima, possamos estar gozando de uma outra forma, com uma liberdade dentro da casa de oração do Senhor. Mas hoje estamos aqui naquilo que Ele nos concedeu. Graças, né? É verdade, em tudo dai graça, porque esta é a vontade do Pai para conosco. Amém? Louvamos ao Senhor por tudo e pedimos que o Senhor possa te cobrir debaixo das suas asas, que as mãos dele se estabeleçam sobre a tua vida. Você tem uma semana de bênção, de paz, de vitória. Nós nos encontraremos hoje ainda à meia-noite na sala do trono, orando, cobrindo a tua família, as nossas famílias, o nosso país,
a vida do nosso presidente nas mãos do Senhor, para que este mal seja dissipado de sobre a nossa nação, do mundo, e que a glória do Senhor seja estabelecida e todas as promessas que Deus tem para o Brasil esteja sendo cumprida, e você faz parte desse propósito e destas promessas. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Te dê uma semana de vitória, meu querido. Em nome de Jesus. E quero dizer para você, ame intensamente, porque você foi extravagantemente amado naquela cruz. É verdade. Amém? É Feliz verdade. Páscoa. Já está acabando, né? Mas feliz Páscoa para a tua história. Amém? Deus te abençoe. E lembrando que o Espírito de ressurreição continua sobre a tua vida. Amém. Amém? Hoje o Senhor tem poder para ressuscitar os teus sonhos. Hoje o Senhor tem poder para ressuscitar a tua vida, sabe, o teu emocional. Ele tem poder para ressuscitar as bênçãos que estão muitas vezes lá frustradas, lá jogadas num canto. Ele quer ressuscitar isso dentro de você, o anseio pela palavra, o anseio pela presença dele, o anseio de uma vida abençoada, o anseio de um lar abençoado, de ter a tua vida frutífera dentro da sua casa, no teu trabalho. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não traz pesar, esteja sobre a tua vida, pois o Espírito de ressurreição é aquele que nos cobre e nos envolve com o seu poder. Amém? Que a graça de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito do Senhor esteja sobre cada um dos meus amados, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Até mais tarde e até amanhã na nossa live novamente. Amém? O Senhor seja contigo.